Inscrito a seguir, vereador Rafael da Hípica. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhores internautas, lideranças que nos assistem. Eu vim hoje nessa tribuna me dirigir aqui, presidente, para falar um pouquinho sobre essa greve desses guerreiros que são os caminhoneiros, que se iniciou com eles e hoje, graças a Deus, o povo brasileiro está acordando e está se tornando um manifesto popular. Mas antes disso, eu vou ressaltar aqui algumas falas dos vereadores que também representam a população mainiquense e suas preocupações. Como muito bem disse que o Rodrigues, professor Giovanni, Paulinho, Túlio. Uma dessas preocupações é a empresa Saneaqua, uma empresa que já tem um passado obscuro de corrupção, de ineficiência, de má gestão com o dinheiro que ela arrecada, trazendo prejuízos à nossa população e à nossa cidade, tal como o bloqueio de 12 milhões de reais. Por isso, vereadores, população que nos ouve, esse vereador requereu ao Executivo pedindo cópias do contrato auditivo que prorroga o prazo de construção da estação de tratamento de esgoto e assim sucessivamente. O quanto ela arrecadou nesses últimos anos com a taxa de esgoto, que é de 80%, se ela realmente tem recursos próprios para investir na construção da estação de tratamento de esgoto, e se tem, comprove. E não só essa demanda da Saneaqua, mas também do plano de mobilidade urbana. Os nossos comerciantes hoje estão com um grande anseio para que se implante em Mairinque a Zona Azul. E aí possamos, ter agilidade e rotatividade nos estacionamentos aqui na área central, que todos aqui tenham conhecimento, não há. É um caos, as pessoas que moram nos bairros mais afastados vêm para o município pagar as suas contas, ou usarem algum serviço público e não conseguem estacionar. E não só isso, outras pessoas vêm de cidades vizinhas, deixam aqui os carros e vão para faculdades, e assim sucessivamente. Quem paga é a população, que gera economia, quem sofre é o comércio. E passando agora um pouquinho sobre a alça de acesso, a alça de retorno no viaduto e a estrada Mário Covas. São demandas também dessa casa, que já decorre aqui de um ano de luta de todos os nobres vereadores. Eu estou dizendo tudo isso porque temos aqui hoje a presença do nosso prefeito. Não é culpa do Executivo tudo isso que vem acontecendo e nem dos vereadores aqui presentes. São problemas que decorrem de anos de ineficiência. Mas é a nossa responsabilidade resolver esses problemas. Doa a quem doer. E aqui eu deixo essa prestação de contas à população. E ao Executivo, força, estamos com você, pois está no seu ombro, ou seja, no nosso ombro, esse grande fardo. Senhor presidente, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa greve dos caminhoneiros. Mais de 3 milhões de caminhoneiros, guerreiros que deixam as suas famílias para enfrentar essas estradas em péssimas condições, estradas esburacadas, altas taxas de pedágio e o frete reduzido sem nenhum tipo de estabilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles tiveram a coragem que mais de 200 bilhões de pessoas não tiveram, que é enfrentar o governo. Por isso eu deixo aqui os parabéns aos caminhoneiros. Por quê, vereador Rodrigues? Quem roubou a Petrobras não foi os caminhoneiros. Foi os políticos gestores corruptos. Quem roubou o Brasil não foi os caminhoneiros, muito menos a população pacífica e ordeira. Foram os políticos corruptos, lacraios, que roubaram o nosso país e os direitos dos trabalhadores, dos brasileiros.
Mas eu deixo aqui uma ressalva. Quem está pagando essa conta hoje são os caminhoneiros. Quem está pagando essa conta no dia de hoje e há muito tempo já? Toda a população brasileira. E de uma maneira silenciosa. Mas graças aos caminhoneiros, que perante as 200 bilhões de pessoas são a minoria, pararam o Brasil e tiveram a atenção do governo. Deixaram de joelho esse governo corrupto que está aí assassinando os direitos das nossas crianças, do nosso pai de família e dos trabalhadores. Tem um ditado que é muito antigo, que o leão só é o rei da floresta porque o elefante não sabe a força que tem. O povo está sabendo. O povo está entendendo que o poder emana do povo. E é esses políticos corruptos precisam fazer o quê? Se joelhar perante a população. Se joelhar perante o povo brasileiro. Por isso eu digo aos senhores caminhoneiros, hoje não se causa só de uma greve dos caminhoneiros, mas sim de uma mobilização popular. Pois não só os caminhoneiros estão pagando essa conta, mas sim toda a população brasileira, sem exceção. Do mais rico ao mais pobre. Cabe ressaltar que o mais pobre sofre muito mais. Morrendo em fila de hospital, morrendo por falta de atendimento médico, por falta de medicação, por falta de transporte para ir ao médico, para ir a uma cirurgia. E o que me assusta não é o político corrupto, não é o gestor corrupto se calar perante o caos. O que me assusta e me indigna são essas milhares de pessoas que sofrem com seus filhos sem medicação, com seu pai morrendo na fila do hospital, ficar quieto e ficar calado. Não dá para aceitar isso. Eu ouço muito aqui uma frase, não vai dar em nada. Para que fazer manifesto? Me perdoe, mas esse é um pensamento egoísta. Esse é um pensamento muito egoísta e mais do que isso, preguiçoso. Não podemos pensar dessa maneira. É um pensamento pessimista. Pois a melhor maneira de não fazer nada é achar que nada pode ser feito, e não é isso que os caminhoneiros estão fazendo. Os caminhoneiros estão lutando por todo o povo brasileiro, pelos senhores que aqui estão. Por cada um de vocês, vereadores, prefeito, lideranças, povo que está assistindo. E o que nós estamos fazendo nesse momento? Esperando alguém resolver o problema? Não. Passou do momento de nos unir e reivindicar em massa. Sabe por que os caminhoneiros estão tendo o apoio da população brasileira? Porque não tem bandeira de partido. Porque não tem bandeira de sindicato. Os caminhoneiros estão defendendo a população. Os caminhoneiros estão defendendo o direito do brasileiro. Sozinhos, até alguns dias atrás. A população começou a entender a gravidade e o quanto é essa corrupção dos políticos que lá estão. E está começando a reivindicar. Não só pelo diesel, mas pela gasolina, pelo etanol, por toda essa ineficiência de anos. Ressalvo aqui novamente. Não podemos e não devemos ser omissos a tudo isso. Precisamos ser otimistas, fazer o nosso papel como cidadão e como governante, se manifestar. Mas não vai dar em nada. Se os caminhoneiros pensassem assim, o Brasil não estava como está agora, parado e com o governo corrupto de joelhos. Não estaria assim. Vamos fazer a nossa parte. Como disse muito bem aqui o professor, e aí eu peço às lideranças políticas, quem entender que não deve, mas apoie, porque não é uma luta partidária, não é uma luta sindical, não é uma luta política,
Ou seja, é contra os corruptos políticos. Não é uma luta de alguém que está querendo se aparecer, não é isso. É que todos estamos pagando essa conta diariamente. Eu não consigo deitar e dormir tranquilo e ser omisso a isso. Não consigo. Preciso fazer o meu dever como governante, legislador, vereador nessa casa, que é representar o povo. E preciso fazer mais ainda o meu papel como cidadão. E nesse momento de caos que está o nosso Brasil, dar apoio a esses homens. Dar apoio aos caminhoneiros. E lutar contra esse governo corrupto que só está aumentando dia a dia os impostos dos nossos brasileiros. Está aumentando dia a dia o combustível, que está aumentando dia a dia essa conta astronômica da corrupção em nosso país. Os senhores aceitam isso? A população que está ouvindo é convivente a isso? Eu não sou. Independente de partidos, independente de opinião política, amanhã, às 10 da manhã, posso ser minoria, não tem problema. Junto com alguns companheiros, como os caminhoneiros, mas irei defendê-los, reivindicar contra esse governo corrupto. Às 10 horas, na Praça da Matriz. A população que estiver ouvindo e puder comparecer, faça esse papel como cidadão. Se manifeste, não se cale perante o caos. Pois a conta você já está pagando. Querendo ou não, vereadores, a conta, seus pais, seus filhos, você está pagando. Seus eleitores estão pagando. Então eu peço o apoio de todos para esse movimento popular, que não é um movimento do vereador, não é um movimento da bandeira tal, é um movimento do povo que está sendo prejudicado com esse governo corrupto. Então eu peço aqui o apoio dos senhores, se não puderem comparecerem, grave um vídeo, peça para as lideranças comparecerem, manifesto pacífico, popular, porque a nossa população está aceitando tudo de uma maneira muito pacífica e ordeira. Está pagando essa conta dia a dia e de uma maneira que está me assustando. Então, vereadores, quem puder comparecer, quem puder apoiar, é de bom tom, é no momento oportuno, talvez um momento ímpar, vereador Túlio, a população se unir para reivindicar os seus próprios direitos. Repito, o poder emana do povo, e o povo precisa entender tudo isso e participar das manifestações populares, cobrando o seu direito. Seus vereadores, entendo que vivemos um momento crítico, não só no Estado, não só no município, mas na nação brasileira. Tenho certeza que o prefeito que aqui está, temos diversas demandas que decorrem de anos e nós precisamos nos unir para resolvê-las. Mas não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo em Brasília, para o que está acontecendo nesse governo corrupto, nesse governo que destinou 1,716 bilhões de reais de dinheiro público para financiar a campanha de políticos. A maioria na Lava Jato, no mensalinho, roubando merenda, mensalinho de OS, grandes escândalos, com mala de milhões de reais. E aí, vamos aceitar? Eu acho que não, não devemos. Amanhã, como disse muito bem o professor, e todos os nobres vereadores, lideranças, povo ordeiro, pacífico, quem puder comparecer para o movimento, os comerciantes já estão apoiando, contra esse governo corrupto e ineficiente, estaremos amanhã às 10 da manhã, senhores vereadores, na Praça da Matriz, para um movimento popular, sem bandeira política, e a única bandeira que iremos levantar é o do nosso Brasil contra a corrupção. Encerra aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção dos nobres pares e da população presente.
Não se calem, se manifeste.